Vamos voltar a Brasília, a capital federal, com Afonso Marangoni, que vai falar sobre a decisão do STF sobre o saldo do FGTS, o modelo de correção. Fala, Marangoni, de volta. Pois é, Ronald Zaidan, a gente está de volta para um destaque importante. As contas do FGTS devem ser corrigidas no mínimo pelo IPCA, que é o principal indicador da inflação no país. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, foi considerado constitucional o método atual de correção, desde que a soma assegure ao menos o IPCA. Agora, caso a fórmula não alcance a inflação, caberá ao Conselho Curador do FGTS definir um mecanismo de compensação. Além disso, fica vedada em qualquer hipótese a aplicação retroativa do entendimento do STF. Essa proposta que foi apresentada pela Advocacia Geral da União após acordo com os centrais sindicais. Então, é importante esse destaque, né, Ronald Zaidan, para ficar bem claro. Isso já existia, né? A fórmula hoje é de cálculo e ela está mantida, mas tem que pelo menos chegar aí neste valor do IPCA, que é o índice da inflação. Se esse cálculo não bater nesse sentido, aí é preciso pensar neste mecanismo de compensação. Como que funciona hoje, então? Qual que é o cálculo que é feito, né, atualmente? É os juros de 3% ao ano, distribuição de lucros e a TR, que é essa taxa usada. Pode ser sim, mas isso sempre para beneficiar aí as pessoas que têm o dinheiro aplicado nessas contas, né, do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É isso, destaque importante e que ajuda, né, a manter o FGTS aí como um dinheiro que vai estar sendo corrigido pelo menos pela inflação do período. Primeiro que o dinheiro é da pessoa, né? Ela fez jus àquilo. Segundo, durante muito tempo isso teve uma correção bizarra perto das perdas, ou seja, o dinheiro que a pessoa não tem acesso, precisa ser demitida para ter acesso, era corrigido de uma maneira vexatória, a ponto da pessoa, tudo aquilo que ela teve, o trabalho de verdade, né, físico, e conquistou, via se perdendo, né, se esvaindo pelos dedos com o passar do tempo. Pelo menos a inflação é uma forma de diminuir aquilo que é imposto ao trabalhador. Primeiro, de não ter acesso, e segundo, de ter o dinheiro diminuindo a cada período que vai passando, né, Zaidan? Pode, por favor, só repita a parte final aí. Sobre a correção, Zaidan, a correção quer dizer, que foi corroborada pelo STF, que pelo menos tem a correção pelo IPCA, coisa que, já que o trabalhador não tem sequer acesso, o dinheiro é dele, mas ele não tem acesso, tem hoje algumas ferramentas para poder ter acesso ao saque e a tudo mais, tá? Mas o grosso do dinheiro tá lá, parado, ele não pode mexer, porque assim foi imposto, mas pelo menos tem a correção para quando ele for colocar a mão nesse dinheiro. Claro, o que foi uma decisão muito mais de consideração econômica e social, do ponto de vista da utilização do dinheiro do fundo para a construção civil, inclusive para moradias populares, etc., do que a observação ou o parâmetro exclusivo da legalidade, né? Porque o que ficou claro é o seguinte: o trabalhador foi tungado durante muito tempo. O trabalhador foi tungado porque ele não tinha correção. Você se lembra quantas e quantas vezes, Ronald, isso era notícia, você já falou isso 1000 vezes na rádio, e eu falei. Ou seja, da falta de possibilidade de garantir pelo menos a inflação. E quantas vezes ficou abaixo da poupança o rendimento do fundo de garantia. Quantas vezes. É claro que é uma anomalia. O trabalhador estava sendo tungado, perdendo dinheiro. O dinheiro é dele. O fundo de garantia não é um presentinho, não, é dele. A indenização por estabilidade foi substituída pelo fundo de garantia. Não foi um presente, foi uma mudança na lei, feita ainda no regime militar. Inicialmente era opcional, depois tornou-se compulsório. E a remuneração, como o dinheiro do fundo é utilizado principalmente na construção civil, e para subsidiar esses programas de habitação, a remuneração ficou mais baixa. Só que ficou baixa a um ponto que o trabalhador começou a perder dinheiro,
Porque o dinheiro vale o que ele adquire. Se a correção é menor do que a inflação, você está perdendo dinheiro, o dinheiro vale menos. Foi uma decisão tomada ainda quando o Barroso era ministro, não, vamos acabar com isso, vamos garantir pelo menos a reposição da inflação. A dúvida que havia agora, por um caso específico que chegou ao Supremo, a dúvida era, vale para desde o início do fundo e, portanto, haverá depósitos compensatórios, as pessoas receberão aquilo que deixaram de receber? E aí o Supremo falou, não, isso é inviável, porque vai provocar um problema no próprio fundo, na segurança financeira do fundo, na possibilidade dele ser utilizado para programas habitacionais, etc., sua função social. Então essa foi a decisão. Observou-se, e é razoável que você tenha observado isso, que poderia inviabilizar o fundo se houvesse o efeito retroativo. Mas pelo menos, daqui para frente, essa é a promessa, a garantia de que a inflação oficial, pelo menos, será reposta. A inflação real é uma outra história, né, meu caro Robson? Exatamente. A inflação real, a de verdade, é que mexe no bolso das pessoas. Essa fica para depois.